Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Fernanda Rowe, que é diretora-geral da Elanco Brasil. E o tema da nossa entrevista será a trajetória de Fernanda Rowe no agronegócio brasileiro. Você consegue imaginar a expectativa que eu estava de ter esse momento de prosa com você, Fernanda? Tudo bem? Tudo bom, Divino? Prazer estar aqui com você hoje. Que bom. Fernanda, desde o dia que eu fui na Elanco, eu fiquei assim, gente, eu preciso de ter uma entrevista com a Fernanda, eu preciso de gravar com a Fernanda, eu preciso de conversar com a Fernanda. Eu fiquei encantado com você, com a sua história, com a Elanco, com essa sede bonita aí, com o visual que vocês têm. Eu me encantei com tudo, com a receptividade que eu tive. Vocês me deram um presentão aquele dia e eu preciso de te agradecer. Obrigado. Imagina, a gente que agradece a tua presença aqui aquele dia. Foi muito bacana poder te receber aqui no nosso escritório, a nossa casa. Portas abertas aí para receber os parceiros, os clientes e todas as pessoas que a gente tem contato no dia a dia. Fernanda, eu escolhi que essa entrevista fosse ao ar hoje, dia 7, porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E eu queria uma mulher que tivesse essa presença forte no agronegócio para poder conversar hoje, representando as demais mulheres. Então, a sua presença aqui comigo hoje, ela representa as milhares de mulheres que estão no agronegócio, viu? Obrigada, é uma honra. Então, tenho uma responsabilidade agora aqui nesse bate-papo, né? Para não desapontar a comunidade de mulheres que a gente tem no agro, que são tantas, inclusive, felizmente. E que, aliás, cresce em número e em importância a cada dia que passa. Mas deixa eu começar tentando entender o seguinte, Fernanda Rowe, qual que é a origem desse Rowe? O meu sobrenome ele tem origem escocesa, apesar de o meu pai ser chinês, então a genética, o sangue é chinês, mas o sobrenome é escocês, porque o meu bisavô saiu da Escócia, foi para a China, e há muitos anos, claro, e aí conheceu uma chinesa e casou, começaram a formar família. Então ele carregou o sobrenome da Escócia para a China, mas daí depois foi, né, estabelecendo a vida na China e construindo família na China. Então é uma mistura aí. O meu pai ele nasceu na China, né, em Xangai. Ele veio para o Brasil com uns 8 meses de idade e filho, né, de pai e mãe aí chineses, mas o sobrenome veio da Escócia. Você tem ou já teve algum contato com a cultura chinesa? Tenho muito contato com a comida, porque a minha avó, ela já faleceu faz alguns anos, mas eu convivi muito com ela e ela sempre fez almoço de família todos os domingos na casa dela e sempre fez comida chinesa e sempre cozinhou muito bem. Então, a comida é algo bem forte, assim, na nossa família. E as minhas tias daí aprenderam também as receitas com a minha avó e continuam fazendo as comidas chinesas. E esse ano, na realidade, eu vou pela primeira vez conhecer a China nas minhas férias, que era um sonho também que eu tinha, ainda é, porque ainda não cheguei lá, mas eu já planejei as minhas férias desse ano para finalmente conhecer a China e conhecer um pouco mais da história da família. O meu pai, depois que ele já estava aqui no Brasil, ele teve a oportunidade de voltar algumas vezes, tanto para visitar alguns parentes, como também depois ele acabou trabalhando para uma empresa chinesa, então ele foi a trabalho algumas vezes, mas eu nunca tive a oportunidade de ir. O seu pai, ele tinha alguma ligação com o agronegócio ou não? Não, a minha família não tem nenhuma ligação com o agro, a não ser o fato de querer comer muito bem e gostar de comer uma boa proteína animal, né, e todos os produtos que o agro produz para a gente. Mas a minha família é toda de São Paulo, capital, família paulistana, e sem contato com o meio rural, e eu comecei a ter esse contato quando eu fui
fazer a faculdade de veterinária em Botucatu, né, na Unesp, pelo fato de estar no interior, aí eu comecei a ter esse contato com o agro. E por que veterinária? Você poderia fazer, sei lá, economia, poderia fazer administração, qualquer outra coisa, mas por que medicina veterinária? Eu sempre gostei muito de biológicas, né? Na escola eu Hum. tinha mais facilidade para a parte de biologia, ciências, entender como funcionam os organismos, como funcionam as células, as coisas e tal. E quando eu fui prestar o vestibular, eu pensei em prestar medicina, mas aí eu achei que eu ia ficar um pouco impressionada com a parte de medicina humana, lidar com, né, pessoas doentes, e por isso resolvi prestar veterinária, porque eu achei que eu ia conseguir lidar de uma forma melhor com animais, né, doentes e com essas situações difíceis que os profissionais de saúde têm que lidar. Então, foi meio por isso, assim, porque eu sabia que eu queria algo em biológicas e ciências e que achei que medicina não era para mim e resolvi prestar veterinária. Mas, inclusive, quando eu prestei medicina veterinária, eu resolvi prestar também fisioterapia e prestei os 2 cursos. E como eu passei na Unesp em Botucatu em veterinária, que é uma faculdade muito conceituada, que é referência, na época eu falei para o meu pai, eu vou fazer o primeiro semestre e se eu não estiver gostando, no meio do ano eu vou voltar e prestar vestibular de novo para fisioterapia, né, no fim do ano. Mas aí eu me encantei com a veterinária e eu lembro até hoje o dia que eu liguei em casa e falei, gente, eu não vou voltar para São Paulo, eu vou ficar aqui em Botucatu e vou fazer veterinária. E depois que você terminou a faculdade, você foi trabalhar com o quê? Então, na realidade, até antes de terminar a faculdade, desde o período da faculdade, eu comecei a fazer muito estágio já na época em fazendas. Foi assim que eu fui tendo contato, principalmente com gado de leite. Então, na época, tinha um trabalho de extensão rural com pequenos produtores ali da região de Botucatu, depois também em Minas, sul de Minas. E comecei aos finais de semana e período de férias, fazer esses estágios. Então, naturalmente, a minha carreira foi encaminhando para isso, né? Para trabalhar com a parte de pecuária, foi algo que eu, desde a época da faculdade, me encantei. Então, quando eu me formei, eu já estava, inclusive, contratada para começar a trabalhar na região de Passos, no sul de Minas, com produtores de leite, num programa de melhoria da qualidade do leite. E onde foi que a Elanco entrou na sua vida? A Elanco entrou na minha vida há 12 anos, faz 12 anos que eu estou na Elanco, e na época que eu entrei na Elanco, eu era responsável pelo lançamento de novos produtos para a América Latina. Então, foi uma fase da minha carreira que eu já tinha saído da parte mais técnica, como veterinária, e já tinha migrado para a área de marketing, que foi também uma área que me despertou quando eu já estava trabalhando em outra empresa, antes de vir para a Elanco, na área de indústria veterinária e saúde animal. E foi a época que eu fiz essa mudança do técnico para o marketing, comecei a gostar das estratégias de marketing, desse mundo todo que o marketing tem para a gente aprender como lidar melhor com o cliente, como ter uma experiência melhor para o cliente. E aí, quando eu vim, então, para a Elanco, eu já vim trabalhar na área de marketing e lançamento de novos produtos. Você foi a primeira mulher a liderar uma multinacional de saúde animal no Brasil? Sim. Sim. O que, assim, demorou, né? Vamos falar, pensando no tempo que tem o setor, né? Indústria veterinária, o tempo que já tem, demorou, mas que bom que chegou e eu acho que isso foi notícia na época, mas agora espero que deixe de ser notícia e que vire algo comum, né? Eu espero que sim, eu espero que sim. É aquilo que eu falei no início, as mulheres estão cada dia mais assumindo papéis de liderança, posições importantes no agronegócio, fora do agro. Naquele momento, Fernanda, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao assumir a diretoria geral da Elanco no Brasil? Essa é uma posição que, claro, ela assusta um pouco pelo nível de responsabilidade que a gente tem, né? E por sentir realmente que a gente tem uma grande responsabilidade, não só
com a empresa e com os negócios da empresa, mas com as pessoas também, né? Com os funcionários e com os clientes que a gente lida no dia a dia, e os nossos parceiros. Então, a gente sente naturalmente, numa posição de liderança, esse peso da responsabilidade. Mas, na realidade, quando eu assumi, acabou sendo um movimento natural na minha carreira, porque eu já vinha em posições de liderança há um tempo na Elanco, eu já tinha passado pela liderança do time de pesquisa e desenvolvimento aqui do Brasil, né? Já tinha passado também pela diretoria de marketing e serviços técnicos do Brasil, depois tinha assumido diretoria de marketing para a América Latina, já liderando todos os times de marketing de diversos países. Então, eu já vinha amadurecendo muito como líder, né, e na parte de gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas, mas também na área do negócio e por tudo que eu fui exposta durante esses anos nessas outras áreas que eu liderei. Então, apesar de dar aquele peso quando a gente assume, eu até sabendo muito bem qual era o time que eu tinha para trabalhar, porque eu já estava aqui no Brasil, na Elanco, já conhecia a maioria das pessoas, então isso dá uma tranquilidade também de saber qual que é o time que a gente tem para trabalhar, que é uma equipe excelente e que a gente juntos poderia continuar uma trajetória de sucesso da empresa aqui no Brasil. Deixa eu te falar a impressão que eu tive quando eu cheguei na Elanco. Quando me disseram, você vai lá na Elanco, pensei, puxa, eu vou chegar num galpão, sei lá, alguma coisa assim, né? Uma indústria. Eu não tinha a mínima ideia. Quando eu cheguei, a impressão que eu tive aí foi de um ambiente de felicidade. Pessoas trabalhando alegres, felizes, contentes. E o ambiente, ele era muito disruptivo, ele era muito bonito. Eu diria que até fora do padrão daquilo que geralmente é uma empresa, né? Foi só uma impressão ou realmente o dia a dia da equipe? Lógico, é trabalho, é empresa, tem responsabilidades, tem problemas também, mas é isso mesmo. Realmente a gente tem um ambiente de trabalho muito bom. Até não é à toa que a gente tem conseguido, na nossa pesquisa, por exemplo, de engajamento, que a gente faz todos os anos com os funcionários, uma pesquisa interna, a gente tem conseguido mais de 80% de índice de engajamento, de inclusão também, né, das pessoas realmente sentirem que esse é um ambiente inclusivo. Tem uma outra pesquisa que a gente participa, de lugares incríveis para se trabalhar, e a Elanco, nos últimos anos, tem conseguido esse selo e esse reconhecimento como um lugar incrível para trabalhar. Então, a gente realmente cuida muito desse ambiente para que seja um ambiente onde as pessoas se sintam bem, sintam que elas podem ser quem elas são, para que elas sintam que elas têm um espaço que elas precisam para trabalhar, para se expressar o seu potencial. Então, realmente, também não é por acaso, é consequência de muito trabalho que é feito por muitas pessoas aqui dentro para que a gente possa ter esse ambiente. Fernanda, me conta como é que a Elanco tem integrado inovação e sustentabilidade nas suas operações para atender as demandas de um mercado que está em constante evolução, um mercado que não para. A gente tem feito bastante coisa, tanto na área de inovação como sustentabilidade. Então, a inovação, ela está dentro, né, dos pilares estratégicos da Elanco, é um dos pilares, então a gente vem trabalhando muito nessa parte, pensando como trazer mais inovações para o mercado, tecnologias inovadoras, né, que auxiliem tanto na saúde como no bem-estar animal, mas também com a relevância que a sustentabilidade tem tomado, tanto pensando do ponto de vista de meio ambiente, né, para a gente conseguir diminuir os impactos no meio ambiente e cuidar desse meio ambiente para futuras gerações, a gente tem trabalhado com um grupo multifuncional dentro da empresa que envolve todas as áreas da empresa, com iniciativas de sustentabilidade que passam por todas as áreas, seja a nossa parte logística, de entrega dos produtos, seja na parte de manufatura, com o tipo de processos que a gente tem, com
o tipo de energia, né, que é usado para operar as fábricas. A gente tem trabalhado a sustentabilidade dentro do escritório, seja com o uso de xícaras para tomar café e não copo descartável, que são coisas simples do dia a dia que a gente pode fazer também. E, além disso, a gente tem trabalhado também em desenvolver novas soluções para os produtores, para que ajude o setor, né, pensando aí em agropecuária, a ter uma produção de proteína mais sustentável, né? Como que a gente ajuda também o produtor nessa jornada a produzir de uma forma sustentável. Então, é um tema muito amplo, né? Sustentabilidade envolve várias frentes, mas a gente está trabalhando em diversos aspectos nesse tema. Como é que é esse trabalho, essa aproximação com o produtor rural? Quer dizer, isso já vem da sua origem, né? Você lá no início você viveu isso, então acho que fica até mais fácil de você liderar seu time nesse sentido, de estar mais próximo do produtor. Sim, isso é uma coisa até interessante, porque como eu já fiz muito trabalho de campo, inclusive eu conheço muitos produtores também da época que eu estava no campo 100% do tempo, então eu ainda hoje saio para fazenda, para eventos do setor, né? Enfim, mas para andar mesmo com a equipe de campo. E o pessoal que às vezes me conhece só hoje em dia e não sabe da minha trajetória, acha até interessante, né? Enfim, essa vivência, né, que eu tenho do campo e do meio rural. Mas a gente procura estar muito presente. Tem uma equipe de campo, né, da Elanco, que visita os produtores no dia a dia, fazendo um trabalho de quase que uma consultoria técnica. Então, dependendo do desafio da fazenda, das dificuldades que o produtor está enfrentando, a equipe da Elanco é capacitada para conseguir auxiliar, seja numa recomendação de um controle parasitário, seja numa recomendação de protocolo para bem-estar animal, seja em relação a cuidado com os bezerros e essa fase mais delicada da vida do animal quando inicia logo depois do parto, os cuidados que tem que tomar no manejo do bezerro para ter uma cria saudável. Então, time da Elanco, a gente investe muito nessa capacitação para levar mesmo conhecimento, informação para o produtor, para ajudar no dia a dia. Então, a gente não quer só vender produtos, né, e oferecer produtos veterinários, é ir muito mais além, oferecendo realmente soluções integradas para o produtor, que passa por produto, mas também por outros serviços e outros apoios que a gente consegue dar. Quais são os principais desafios que o setor de saúde animal enfrenta no Brasil atualmente? A gente teve um momento de desafio, eu diria, na área de saúde animal, quando foi tomada a decisão, né, de que não precisaria mais vacinar contra a febre aftosa e de que o Brasil poderia parar a vacinação. Num primeiro momento, a gente sentiu que os produtores esqueceram um pouco de fazer o resto do protocolo sanitário, né? A vacina contra a febre aftosa é um deles, mas também existe o controle de parasitas, existem outras vacinas que são importantes. E a fazer o manejo pelo calendário da febre aftosa, e aí aproveitava para trazer os animais no tronco, no brete, fazer todo esse manejo. Por um momento, a gente achou que perdeu um pouco esse ritmo de fazer o controle sanitário, fazer esse manejo sanitário, mas agora a gente já vê que os produtores se atentaram, né, para o fato de que é necessário continuar com os outros cuidados, as outras vacinas e o controle parasitário, e já retomaram as atividades, acho que não tão marcado agora pelos meses de maio e novembro, que era o calendário da aftosa, mas fazendo nos meses mais estratégicos, de acordo com o local da propriedade, de acordo com os desafios que está enfrentando, mas agora a gente vê uma retomada. Mas esse foi um desafio que nos preocupou como setor, no sentido de investir em prevenção e realmente não deixar de investir em prevenção, porque isso é o mais importante, né, para a gente evitar os problemas de saúde, ter um rebanho saudável, um rebanho produtivo, alta produtividade. A gente tem que investir mais na prevenção e não no tratamento. O que tem mudado na pecuária brasileira
que que você tem mudado? destacaria, assim, o que você destacaria e falar assim, olha, isso realmente tem mudado, tem acontecido diferença nos últimos tempos? Porque a pecuária teve uma época que ela era assim, parece que ela era assim, meio que deixada de lado, né? A gente olhava a agricultura sempre crescendo, sempre evoluindo, né? Muita tecnologia, muita evolução, mas parece que a pecuária entrou num ritmo diferente nos tempos para Uhum. cá. Sim, sim. Acho que uma das coisas que mudou e vem mudando e vai continuar mudando é o aumento de produtividade. Então, isso, sem dúvida, tem sido um ganho. O Brasil tem aumentado muito a produtividade por área nos últimos 30 anos, ela quase que dobrou, né? A média brasileira tem produtores até que triplicaram a produtividade por área ou mais, por investimento em manejo de pastagem, pastejo rotacionado, investimento também em suplementação nutricional. As estratégias nutricionais hoje em dia elas são muito mais adotadas, até porque também a gente tem um desafio climático hoje em dia, né? Períodos de seca excessiva, que realmente não tem pastagem disponível, o produtor precisa lançar mão de outras ferramentas, como suplementos nutricionais que existem, os aditivos alimentares. Então, isso vem mudando, ajudando a aumentar a produtividade, que é super importante, porque quando a gente fala também de sustentabilidade, uma pecuária sustentável, a gente precisa de alta produtividade, né? Não tem como ser sustentável sem produtividade. Além disso, também acredito que vem aumentando muito a conscientização sobre o bem-estar animal e o quanto o bem-estar pode impactar na saúde e na produtividade do rebanho. Então, os produtores também muito mais atentos aos cuidados para ter, por exemplo, sombreamento de área, para cuidar do bem-estar animal, o manejo também na fazenda, como os animais são tratados, como eles são tocados, quando tem que fazer aplicação das vacinas, dos vermífugos e a forma de fazer esse manejo, também os funcionários muito mais treinados hoje em dia. Então, acho que isso também aumentou bastante essa preocupação com o bem-estar animal, porque existe, na realidade, aquilo que é correto de se fazer, mas também um impacto financeiro importante quando a gente não cuida do bem-estar animal. E, além disso, mais recentemente, acredito que a conscientização sobre sustentabilidade. Então, hoje em dia, a gente vê os produtores muito mais também atentos a esse tema, falando sobre sustentabilidade, a própria integração lavoura-pecuária, né, que também vem para otimizar o uso dos recursos naturais. Isso também é uma prática muito sustentável e que vem sendo adotada cada vez mais pelos produtores no Brasil. Então, eu acredito que tem sido, assim, para quem acompanha, né, já a pecuária há um tempo, a gente vê esses movimentos importantes do setor e cada vez mais fortes, os produtores mais conscientes e adotando mais tecnologia também. A pecuária sempre foi um território muito masculino, e aproveitando agora, né, o Dia da Mulher e tal, como é que está a participação da mulher na pecuária hoje? Hoje, com certeza, muito mais frequente do que na época que eu me formei, né? Eu lembro quando eu estava fazendo estágio em fazenda, geralmente não tinham mulheres trabalhando nas fazendas que eu visitava. Também, logo que eu me formei, comecei naquele programa de qualidade do leite que eu contei no início. Geralmente eu era a única mulher na fazenda, todos os funcionários e os proprietários, os gerentes, né, eram homens. E hoje esse cenário mudou, né? Hoje é comum você chegar numa fazenda e a proprietária ser uma mulher, a gerente ser uma mulher, os funcionários em geral, né? De ter várias mulheres na equipe. Na própria Elanco, no nosso time de bovinos, de suínos e de aves, a gente tem várias mulheres na equipe também. Então, eu acho que é muito bacana ter mais diversidade no campo e ter mais mulheres trabalhando no campo. E com certeza ainda tem muito espaço para as mulheres ocuparem, né? Mas eu vejo nítida, né? Essa mudança quando eu comecei mais de 20 anos atrás, quando eu comecei no campo, e hoje em dia o cenário é completamente diferente. Eu estava assistindo há poucos dias atrás aquele documentário da Carmen Pérez e dava para sentir bem isso, esse cuidado que a mulher tem, né? Esse jeito carinhoso, né? De tratar o próximo, né? E ela passando isso para os animais. Então, e a gente percebe a retribuição, né? Você acha que
a entrada da mulher nesse setor da pecuária fez com que acelerasse esse processo de melhoria do bem-estar animal, dessas questões, até no trato com o peão, no trato com o funcionário? Porque antigamente era todo mundo assim meio bravo, meio nervoso. Aí parece que não, mudou, deu uma acalmada. A mulher tem, acho que naturalmente, um estilo diferente, né, dos homens para liderar. E a Carmen, ela é maravilhosa, né? Acho que ela faz um trabalho belíssimo na área de bem-estar animal. E eu acredito realmente que quando a gente fala em bem-estar animal, quando a gente fala sobre gestão de equipe e como lidar com as pessoas, e até para a sustentabilidade também, a mulher ela acaba tendo um olhar mais holístico, assim, né? E acho que existe uma habilidade natural também na parte de cuidado com os animais e com as pessoas que a mulher tem. Então, acho que é importante ter esse balanço, né? E por isso que a diversidade ela é importante, porque aí você tem pessoas com diferentes estilos, diferentes experiências, né? Que podem agregar de diferentes formas. Então, a gente vê muito isso, e inclusive em posições de liderança, hoje em dia no agro, a gente já estima aí que, tanto na parte de propriedade rural, mas como também das empresas do agro, que em torno de 1/3 já dessas posições de liderança já é ocupado por mulheres, e eu acho que vem essa influência positiva da mulher, principalmente nesses aspectos de cuidado e de proteção e de trato com as pessoas e com os animais e com o meio ambiente. Voltando a falar aqui de pecuária, hoje fala-se muito em intensificação, né? Em colocar mais animais em menos espaço. Você acha que a intensificação ela tem um limite ou não? Vai chegar um ponto e vai falar, não, chega, já não dá mais para diminuir tanto espaço e colocar tantos animais num espaço tão pequeno. Sim, ela tem um limite, com certeza, e tem fazendas que, inclusive, já estão no limite, né, de ocupação de número de animais por área. E por que tem um limite? Porque realmente tem aquilo que o animal demanda, né, do que ele precisa, em termos tanto do ponto de vista nutricional, como também de espaço físico mesmo, e o que aquela área pode ofertar. E a gente poder respeitar essa taxa de ocupação também ela é muito importante para que não tenha um efeito negativo, né, no animal e na produtividade, o fato da gente querer, vamos colocar mais, aumentar a taxa de lotação para aumentar a produtividade, mas depois a curva, né, você acaba tendo efeito inverso, que é até perder produtividade por um tema de superlotação. Então, existe esse limite, mas eu diria que, assim, média Brasil, a gente está muito longe ainda de chegar nesse limite, tem muito espaço ainda para aumento de produtividade, aumento de ocupação, né, de número de animais por área. As fazendas que já estão, né, no limite já sabem e acho que já aprenderam, né? Às vezes a gente aprende também por tentativa e erro, mas ainda tem muito espaço para isso. E não só, né, quando a gente pensa na parte de bovinos, mas mesmo suínos e aves, que daí já é um sistema mais confinado, né, de barracão, e que não tem a questão de pastagem, aí os limites já são muito mais definidos e de forma muito mais fácil também de se definir, né? Vocês têm uma participação importante no mercado pet, né? Sim. O mercado pet é algo que para a Elanco veio depois até do que a parte de animais de produção. A Elanco nasceu na área de aditivos, de nutrição, de suínos e aves, depois bovinos, e pet veio mais recente aí nos últimos 12 anos. Mas tem sido um mercado super interessante para a gente atuar, porque é um mercado que cresce muito a cada ano, quantidade de lares hoje no Brasil que tem um pet, né, um cão, um gato, é enorme, e realmente o pet até como um membro da família, né? Muitas pessoas incluindo o pet na vida e na rotina da casa, né? Você vai viajar, leva o pet, vai passear de fim de semana, quer ir num lugar que aceite pet. Então a gente vê essa mudança também de comportamento da sociedade com o pet sendo parte da família. A Elanco fez grandes aquisições, inclusive, nessa área, não fez?
Sim, a Elanco fez, a última grande aquisição que a gente fez foi a compra da Bayer Saúde Animal. Esse processo ocorreu, vai fazer 5 anos, e a Bayer Saúde Animal tinha um portfólio muito grande, né, na área de pet, bovinos também. Então, são os dois portfólios que se complementaram muito bem com o que a Elanco já tinha, e a gente ficou com um portfólio realmente bem robusto. Então, hoje em pet, a Elanco já tem o maior portfólio de parasiticidas, então, quando a gente fala de controle de vermes, carrapatos e pulgas, a Elanco tem um portfólio bem amplo. E tem também toda a parte que a gente fala de produtos terapêuticos, que daí já envolve tratamento de dermatite, doenças do coração, doença renal, osteoartrite e outros problemas de saúde que os animais acabam tendo durante a vida. Fernanda, tem um público feminino muito grande que me segue, graças a Deus, muitas mulheres. E, com certeza, muitas mulheres estão nos ouvindo agora e às vezes nem te conhecia, né? Às vezes nem sabia quem você era e deve estar pensando, puxa vida, uma mulher de sucesso, uma mulher que atingiu o ápice lá da carreira dela. O que você tem para dizer para essas mulheres que às vezes estão tentando e que sentem as dificuldades, as barreiras naturais, talvez até pelo fato de serem mulheres? Olha, eu diria que, primeira coisa, acho que o mais importante é a gente ser autêntica, né? A gente não perder a nossa autenticidade e ser realmente quem a gente é. Acho que isso é super importante. A mulher, às vezes, acaba achando que ela precisa ser alguém diferente para conseguir se encaixar no ambiente. E não, acho que a gente tem que ser quem a gente é mesmo. Outra coisa eu sugiro muito, claro, estudar e estar muito bem preparado e competente na área que cada uma atua. A gente acaba, claro, muitas vezes ficando insegura em ambientes onde a gente é a única mulher ou uma das poucas. E quando a gente está bem embasada, quando a gente estudou, a gente sabe que a gente tem competência naquele assunto, a gente se sente mais segura para poder expressar nossa opinião, para poder compartilhar os nossos pensamentos e as nossas experiências, enfim. Então, isso é muito importante também. E acho que é muito importante também ter aliados, né? O que são esses aliados? Então, seja num ambiente de trabalho interno na empresa ou no mercado mesmo, né? Com outras produtoras, outras pessoas que trabalham em empresa, mas é ter aliados, que é ter a sua rede de contatos e pessoas que possam te apoiar nessa jornada. E não necessariamente só mulheres, homens também, né? Tem muitos homens que são líderes, que têm posições importantes onde estão e que reconhecem e valorizam muito também o trabalho das mulheres e que apoiam quando elas estão num ambiente que talvez não esteja tão favorável. E ter essas pessoas com a gente, né? Eu tive, felizmente, bons líderes durante a minha carreira, sempre homens, mas que me apoiaram muito durante o meu processo de desenvolvimento e crescimento. As mulheres têm muito a comemorar nesse Dia Internacional da Mulher? Muito, muito. Acho que as mulheres vêm ocupando muito mais espaço na nossa sociedade hoje em dia, até olhando para o empreendedorismo, né? O número de mulheres empreendedoras, microempresárias, que estão fazendo seus próprios negócios e se reinventando e se encontrando. Então, é muito bacana, né? Acho que a economia, inclusive, do país como um todo, depende muito das mulheres hoje em dia. Elas são grandes aí contribuidoras para o nosso desenvolvimento econômico. E acho que a gente tem muito, sim, para se orgulhar e para comemorar, né? Por ter conseguido ganhar mais espaço na sociedade, ter mais equidade e poder ser realmente quem a gente é. A minha ansiedade em ter esse momento, essa prosa com você, ela se justifica, porque foi muito bom. Eu adorei conversar com você, adorei te conhecer um pouco mais. E, assim, eu acho que é bacana a gente perceber nas pessoas que às vezes estão numa posição de liderança, de perceber que são seres humanos, né? Que são pessoas também, porque às vezes a gente olha quem está lá na posição de
de liderança e não consegue ver a humanidade nela. E você não, a gente consegue perceber essa humanidade, essa simplicidade. Muito obrigado por essa prosa, muito obrigado por compartilhar esses insights tão bacanas com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer esse bate-papo, tomar esse café aqui com você hoje e desejo muito sucesso para você, para todas as mulheres que nos ouviram e todos os homens também que estão aí participando desse momento. Fernanda, obrigado. Feliz Dia da Mulher para você. Obrigada. Até mais. Até mais. Eu conversei com a Fernanda Rowe, diretora-geral da Elanco Brasil, e nós falamos sobre a trajetória dela no agronegócio brasileiro. Uma menina que nasceu em São Paulo, na capital de São Paulo, que desejou ser médica veterinária e que hoje está à frente de uma grande multinacional. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, conte para as pessoas a respeito dessa prosa, deixe um comentário e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para todos vocês, feliz Dia das Mulheres e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.